Louvado seja o nome do Senhor. Amados, talvez o Salmo 23 seja um dos textos mais conhecidos da palavra e seja um dos textos mais citado, mais recitado da palavra. Desde que a criança ela é pequenina, né, o pequenininho, talvez seja o primeiro versículo que se é ensinado para a criança, não é? Existem outros. Nós podemos citar o Salmo 91, podemos citar João 3,16. Mas nessa noite eu quero falar a respeito desse salmo, o Salmo 23. Por que ele é um salmo, amados, tão citado e nos gera uma satisfação, esse salmo? Porque a palavra que é lançada sobre nós, através desse salmo, é uma palavra que nos gera segurança, que nos gera satisfação, que nos gera tranquilidade, que traz sobre nós paz, que traz sobre nós esperança. Amém? Os irmãos concordam comigo? Amém? Glória a Deus. Então o salmo, Davi, ele começa, ao escrever esse salmo, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Algumas traduções diz: e nada me faltará. Outras, como é a minha, diz: e não me falta. Outras dizem assim: e nele eu não tenho falta. O que isso significa, irmãos? Geralmente, o nosso entendimento, durante muito tempo foi assim: o Senhor é meu pastor, não vai me faltar alimento, não vai me faltar casa, não vai me faltar água, não vai me faltar emprego, não vai me faltar alegria. Nada me faltará. Mas quando nós vamos buscando o entendimento, amados, e o Senhor vai se revelando para nós na sua palavra, nós passamos a entender, primeiro, que a nossa natureza humana sempre nos leva a entender e a buscar que o Senhor esteja preocupado em satisfazer as nossas ansiedades, a satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Há uma tendência nossa em pegar a palavra do Senhor e encontrar na palavra justificativas, ou encontrar na palavra bases para dizer que o Senhor, Ele trabalha para nos agradar e para nos satisfazer. Eu pergunto para você, isso é verdade? Sim ou não, irmãos? O trabalho do Senhor é nos satisfazer? Não, não é. O trabalho do Senhor é nos salvar. O trabalho do Senhor é nos guardar. O trabalho do Senhor é não deixar que a nossa infidelidade, que a nossa insatisfação mude quem Ele é. Quando nós lemos esse salmo e nós pensamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, pensando em coisas materiais, nós podemos inclusive gerar um questionamento a respeito disso. O Senhor é o meu pastor, Ele é o seu pastor, sim ou não? Por causa disso, nunca te faltou alegria? Faltou ou não faltou? Para mim faltou. Para você já faltou emprego? Para mim já faltou. Para você já faltou algo que você desejava muito e você não teve? Para mim já faltou. O Senhor, Ele continua sendo bom pastor ou não? Sim. Porque a palavra, irmãos, ela é: o Senhor é meu pastor. E quando dizem nada me faltará, a palavra está dizendo que Ele, Deus, nunca, jamais, Ele nos faltará.
Com base em que nós podemos crer nisso? Na própria palavra. Quando, por exemplo, Paulo, ele diz assim: eu sei ter muito e eu sei não ter nada. Eu sei estar muito feliz e eu sei estar triste. Eu sei estar em festa e eu sei estar em tribulação. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amados, o Senhor, Ele é o nosso pastor. E nós não temos falta dEle. Porque Ele não nos faz falta. Porque como poderia alguém que está sempre presente fazer falta? Ele não faz falta porque Ele está... Não é no sentido de que tanto faz. Talvez eu esteja... Eu não estou nem satisfeito com a palavra que eu estou falando. Não é que Ele nos faria falta se Ele não estivesse conosco. Mas Ele está sempre presente. Ele está sempre ali. Seja no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de luta. Qualquer momento, o Senhor não nos falta. Amém? Porque Ele está conosco. O Senhor é o meu pastor. E em nada Ele me falta. Aí, amados, a palavra aqui no Salmo, ele diz assim, olha, Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas. Depois diz assim, sim, ou melhor, Ele restaura a minha alma, no verso 3, Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do quê, amados? Porque eu sou bom? Não. Por causa do quê? Por causa do nome dEle. Amados, como é bom fazer algo para outra pessoa, quando aquela pessoa é um amorzinho com a gente, não é verdade? Hoje a minha esposa, ela me preparou um café da manhã maravilhoso. Hoje, a hora que eu chegar em casa, eu vou consertar aquilo que ela pediu para mim, porque hoje eu estou feliz. Hoje a minha mãe me deu de presente aquilo que eu queria. Então hoje eu estou satisfeita em fazer aquilo que eu preciso fazer para agradá-la. Vocês já imaginaram se a nossa medida fosse a medida de Deus? Deus esperasse assim, olha, no dia em que o meu filho, que a minha filha fizer a minha vontade, não me desobedecer, não me desonrar, no dia em que ele for exatamente como eu quero que ele seja, nesse dia, nada vai faltar para ele. Onde estaríamos nós, irmãos? Não é verdade? Se o Senhor fosse depender de ser quem Ele é, a partir de quem nós somos, seria possível Ele honrar a palavra dEle? Não. Porque como você pode ter uma atitude perfeita, dependendo das atitudes de quem é imperfeito? Impossível. Então a palavra do Senhor diz que Ele nos leva às águas tranquilas, que Ele refrigera a nossa alma, mas é por amor do nome dEle. Amados, isso para nós é uma segurança, amém? É uma segurança. Mas Marilson, você falha, mas o Senhor não faz por causa de mim. Não é por causa das minhas atitudes, mas é por causa do nome dEle. Ele é o meu pastor e Ele nunca me falta. Ainda que eu falhe, ainda que eu peque, ainda que eu erre. Amados, nós estamos sujeitos a tudo isso. Eu só não posso sair debaixo das potentes mãos dEle. Amém? Falhar, o Senhor espera que eu fale? Ele prefere que não, mas Ele sabe que eu posso falhar. Ele sabe que eu estou sujeita a errar. No entanto, as mãos dEle continuam estendidas. A expectativa de Deus é que nós não saiamos debaixo das mãos dEle. Mas veja, amados, que o Salmo, ele continua, e Davi era uma pessoa muito experimentada com Deus. Davi tinha vivido muitas experiências com Deus. Experiências de ser salvo em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio às guerras. Então Davi, ele diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Veja que Davi tinha acabado de dizer que o Senhor é o pastor dele, que não falta em nada. No entanto, Davi diz, ainda que. Esse ainda que, amado, significa que é possível que isso aconteça comigo. Assim como Paulo disse lá no Novo Testamento, Davi já dizia, é possível que eu passe por momentos de dificuldade, de tribulação. E eu acho muito interessante esse termo, o vale da sombra da morte. Geralmente, mulher tem mais costume de usar a frase que eu vou dizer. Pega mais para as mulheres. Sabe, irmãs, quando a gente fala assim, ó, aí eu ouvi isso essa semana. Eu queria morrer, porque aconteceu tal coisa. Ai, me deu uma vontade, olha, eu quase morri. Quantas vezes, irmãos, nós quase morremos de medo, quase morremos de ansiedade, quase morremos de frio. Ai, eu quase morri de frio. Irmãos, a gente estava tão longe, né? Estava com o pé geladinho ali, ai, estou morrendo. A segurança que nós temos, amados, é que ainda que nós experimentemos passar por momentos de dificuldade, que nos parece estarmos diante da morte, nós não temeremos mal algum. A minha pergunta, amados, é: estamos preparados para andar nas campinas verdejantes, nos pastos verdejantes, em meio às águas tranquilas? Sim ou não? Eu estou. E quero. Amém, amados? Eu sei que ali, em meio à tranquilidade, à bonança, à paz, às águas tranquilas, eu sei que ali o Senhor é meu pastor e nada Ele vai me faltar? Sim. A grande questão, irmãos, é o momento do vale da sombra da morte. Existe uma palavra que diz assim: ama o amigo. Ama o amigo. Ter amigo, irmão, é uma bênção, irmãos. Glória a Deus. Mas a palavra diz que o irmão, ele se revela. Não é na hora da festa. Não é na hora da alegria. O irmão não se revela. Quem é irmão não é revelado no dia do aniversário, se estiver tudo bem. Quando é que se revela o amigo, se revela o irmão? Quando, irmãos? No dia do quê? Da angústia. Ama o amigo. E na angústia nasce um irmão. Amados, quando é que nós testificamos que de fato cremos que temos o Senhor por pastor e que Ele não nos falta? É exatamente no vale da sombra da morte. É ali. No lugar onde nós nunca queremos estar. Veja que isso não revela quem é Deus, porque Deus já está revelado. Amém? Deus, Ele manifestou e revelou o seu grande amor, entregando Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer por nós, que não merecíamos nada. Na verdade, crer que o Senhor é o nosso pastor, e que cremos que Ele não nos falta, testemunhar que Ele não nos falta, que Ele não nos tem faltado, é no meio do vale da sombra da morte. É no vale que muitas vezes nós somos chamados a murmurar, a reclamar, que nós somos chamados a negar a nossa fé, que nós somos chamados a voltar atrás. É no meio do vale da sombra da morte. E eu quero dizer, amados, que o vale da sombra da morte não necessariamente é de uma morte física. Pode ser de uma morte espiritual.
pode ser de uma morte emocional, pode ser a morte de um sonho. Eu tenho um grande sonho de realizar uma determinada coisa. Mas o tempo está passando e eu estou vendo que isso não vai realizar. E eu estou vendo que o meu sonho está morrendo. Eu estou vendo que aquilo não vai existir. Ali o Senhor está comigo. Ali é o meu pastor. Ali Ele não me falta. E ainda que o sonho morra, a palavra do Senhor é aquele que ao cheiro das águas, Ele faz brotar vida novamente. E se Ele quem permitiu que aquele sonho morresse, é porque certamente Ele tem um muito melhor. Porque os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. A palavra do Senhor segue dizendo assim: preparas uma mesa perante mim. Preparas uma mesa perante mim, num lindo lugar de festa, num lindo lugar de alegria. Não. É onde, irmãos? Na presença dos meus inimigos. E eu vim discorrendo o Salmo porque eu quero falar exatamente sobre esse trecho. O Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E diante daquela mesa, na presença dos meus inimigos, Ele unge a minha cabeça. E o meu cálice transborda. Enquanto eu meditava a respeito disso, eu me lembrei de Esther. Esther era uma moça judia que foi feita escrava. Uma moça que o rei Assuero, que era o rei da Pérsia, a palavra diz que ele olhou para Esther e a amou. Levou Esther para dentro do palácio. Esther, por ser escrava, devia estar bem judiadinha, que até combina com judia, né? A judia estava judiada. E aí a palavra do Senhor diz que ela passou por 1 ano de embelezamento, porque ela se tornaria a rainha da Pérsia. Um dia, a palavra do Senhor diz que ela já rainha, o inimigo do povo de Israel, Amã, ele fez toda uma trama contra o povo de Israel. E em toda aquela trama que ele fez, ele não sabia que Esther também era judia. Ele imaginava que Esther fosse persa. E em meio àquela trama, Amã, fez com que o rei baixasse um decreto. E amados, de decreto nós estamos entendendo agora, sim ou não? Nós nunca fomos tão afetados por decretos como nos últimos meses, né? No último ano. Falou de decreto, a gente já arrepia, né? O rei baixou um decreto. E aquele decreto, ele dizia que todos os judeus, num determinado dia e hora, seriam mortos. A palavra de Deus diz que o tio de Esther manda um recado para ela. E diz assim: ô Esther, você está lembrando que você também é judia? Não é porque você está aí dentro do palácio, toda linda, perfumada, rainha, vestida de vestes especiais, que você deixou de ser judia. Eles vão descobrir que você é do povo judeu e você também será morta. Ou você age de forma a mudar essa situação, ou você também vai morrer. Amados, a palavra do Senhor diz que naquele momento, Esther precisou cair em si. O Senhor tem falado muito conosco a respeito de cair em si. O que é cair em si, irmãos? Sabe aquele dia, talvez tenha acontecido com você hoje. Vou dar um exemplo. Sábado, você está lá, né, fazendo uma atividade, pode ser um passeio, pode ser arrumando a casa, você está lá envolvido no seu dia a dia, quando vê, você cai em si e fala assim: deixa eu tomar banho, está na hora de ir para a igreja. Caiu em si.
Amados, nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, não nos deixe desapercebidos. Faça com que eu caia em mim. A gíria hoje é: caiu a ficha. Senhor, faz cair a ficha. E a palavra diz que Esther caiu em si. Ela se lembrou que isso era contra ela também. E aí então, ela decretou um jejum, não sobre todo o reino, porque ela não tinha esse poder, mas sobre os seus animais, sobre as pessoas que estavam ali a serviço dela. Ela decretou um jejum de 3 dias. Passados 3 dias, ela foi diante do rei. E diante do rei, ela teve uma atitude, irmãos, que nós precisamos entender. A Esther, ela se apresentou diante do rei, e quando o rei perguntou para ela: Esther, pede o que você quiser, eu te dou até metade do reino. Esse rei era apaixonado, né, irmãos? Pede, eu te dou o que você quiser, me pede, metade do meu reino, pode pedir que eu te dou. Sabe qual foi o pedido de Esther? Esther disse assim: eu vou preparar um banquete. E diante desse banquete, eu quero receber o rei, e eu quero receber Amã. Quem era Amã? Amã era o inimigo. Amém, irmãos? Era o inimigo de Esther. Aquele que havia influenciado o rei a matar todo o povo judeu, inclusive ela. Ela chamou o rei e ela chamou Amã. Amados, o que eu quero dizer? Salmo diz assim: o Senhor prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. E é diante dos meus inimigos que o Senhor unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Esther, ela diz assim: olha, eu vou preparar um banquete, e eu quero que o inimigo venha aqui, porque sabe onde que o nosso inimigo cai, irmãos? É diante de nós, onde o Senhor unge a nossa cabeça. Você entendeu o que eu disse? O Senhor, Ele faz com que o nosso inimigo seja desmascarado e destruído, amados. É diante do banquete que o Senhor mesmo prepara para nós. O Senhor prepara para nós o banquete. Sabe qual que é o grande problema que nós vivemos hoje, irmãos? Não se ofenda, porque não é algo pessoal que eu vou dizer. Eu vou dizer isso a respeito de nós, igreja. A cada dia que passa, nós temos nos acovardado diante das dificuldades e dos problemas. Nós temos, amados, nos mostrado, como diz a palavra do Senhor, frouxos. Nós temos ficado amedrontados. Nós muitas vezes vivemos a palavra do Senhor e queremos trazer a palavra para satisfazer aquilo que nós queremos. Sabe quando a gente fala assim, ó: ah, mas a palavra fala, não tentarás o Senhor teu Deus. É verdade que a palavra diz isso, irmãos? Sim ou não? Sim, é verdade. A palavra diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Inclusive quando Ele mandar você pisar na cabeça da serpente, pisa. Não tenta o Senhor teu Deus. Porque se Ele mandou você pisar, você tem que pisar. Inclusive quando Ele disser: se você beber alguma coisa venenosa, não te fará dano algum. Não duvide. Porque duvidar é tentar o Senhor nosso Deus. Mas nós muitas vezes, irmãos, nos acovardamos. Quando nós, por exemplo, dizemos assim: olha, eu até sei que isso é espiritual, mas eu não vou orar. Misericórdia. Por exemplo, alguém do seu lado está estranho, está esquisito. Aí você fala assim: se eu orar, vai manifestar um demônio aqui. Então não vou orar, né, irmãos? O demônio vai manifestar aqui do meu lado? Não vou orar.
Mas era ali, diante da mesa que o Senhor preparou para você, queria derramar o óleo sobre a sua vida, e aquela pessoa seria liberta. Amados, muitas vezes nós temos nos acovardado. Quando o Senhor fala para nós, vai, lembra lá de Moisés? Moisés, pega o cajado, bate no mar e vai. Marcha. Amados, quem aqui, além de mim, gostaria de ver o mar abrir para você passar? Mais alguém além de mim? Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Pensou se chegar ali no rio de Mogi Guaçu? Que o nosso é um rio, né, irmãos? Mas para nós é um riozão, né? Imagina. Eu vou confessar, irmãos, podia ser o córrego dos macacos. Para mim já seria fantástico. Não é? O Senhor fala, marcha, eu marcho, a água, pá, a água sobe. Uau, e eu passo a seco. Podia ser 3 passos. Mas era a manifestação do poder do meu Deus, que é capaz de abrir inclusive um mar. A questão é, irmãos, se o Senhor mandar você parar de frente com o mar, e Ele disser para você assim, marcha. Será que nós marchamos? Ou será que nós ficamos assim? Não, Deus, o Senhor primeiro. Se o Senhor abrir, eu vou. E Deus fala, se você for, eu abro. Ai, Senhor, abre primeiro. E Deus fala, marcha primeiro. E aí, amado, será que esse mar seria aberto? Será que nós teríamos a atitude de confiar para depois ver o milagre acontecer? Porque com Deus, amados, o sistema é diferente. Deus não se amolda a nós. A nossa regra é assim. Eu faço a regra humana, né, irmãos? Não a nossa regra. Nós já temos aprendido com o Senhor. Mas a regra humana é: você me faz o bem e eu pago o bem com o bem. Você me ajuda e eu te ajudo. Se você não me ajudar, eu não tenho compromisso com você de te ajudar. Essa é a regra humana. O nosso Deus, Ele não é assim. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele já fez tudo. Ele já fez tudo, amados. Não tem nada que você ou eu possamos pedir ao Senhor para que Ele faça. Ai, Senhor, me salva. E Ele diz assim, mas eu já te salvei. Você só precisa agora viver a salvação. Ai, Senhor, me cura. Eu já te curei. Agora você precisa crer que eu já te curei. E aí você vai receber a cura. Senhor, me liberta. Eu já te libertei. Mas você precisa crer. Amados, a palavra diz que Esther, ela chamou o rei e chamou Amã ali diante do banquete. E diante do banquete, ela contou para o rei tudo aquilo que Amã tinha planejado. E ela disse, olha, para o rei, olha, rei, aconteceu isso. Amã convenceu o Senhor a fazer com que todos os judeus fossem mortos. O Senhor baixou o decreto. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu sou judia. Lembra quem era Esther? Esther era a mulher que o rei Assuero amou apenas ao vê-la. E ele disse assim, agora por causa do decreto que o Senhor fez, incentivado por Amã, eu também estou condenada à morte. E agora? A palavra do Senhor diz que naquele momento, o rei mandou que Amã fosse enforcado. Condenou a Amã à morte que ele tinha decretado sobre os judeus. Porém, amados, uma coisa que é importante a gente saber, é que o decreto, ele é irrevogável. Quando é dado um decreto, não tem como desfazer o decreto. O rei, a autoridade, ela pode colocar um outro decreto sobre aquele. Então a palavra de Deus diz que o
o rei, ele lançou um novo decreto. E esse novo decreto, ele não pode exterminar o primeiro simplesmente, ele pode ajustar. É igual, por exemplo, nós temos a Constituição do nosso país. A Constituição do nosso país hoje não é a mesma Constituição que foi escrita lá em 1988. Se você pegar lá na internet a Constituição, ela tem mais coisa mudada que tudo. O que acontece? São feitas emendas, muitas emendas na Constituição. Então, o rei Assuero, ele fez uma emenda. E nessa emenda, ele escreveu assim: e os judeus poderão se defender. Então, como o rei disse que os judeus poderiam se defender, o próprio rei entregou as armas para os judeus se defender. Ou seja, ele deu um decreto de morte. E aí ele mesmo deu as armas para aqueles a quem ele condenou pudessem se defender. Irmãos, o nosso Deus, ele é fiel ao nome dele. Quando o Senhor nosso Deus, ele deu uma ordem que Satanás fosse lançado dos céus abaixo. Quando o nosso Deus condenou Satanás a uma morte eterna, nós vemos, amados, que Deus, ele sabia que Satanás estaria habitando de forma espiritual, mas habitando no mesmo lugar que nós estamos. Deus, ele sabia. Porém, amados, o nosso Deus, ele nos deu armas para nós resistirmos ao nosso inimigo. O Senhor nos deu armas para vencer as astutas ciladas do nosso adversário. Mas eu te faço uma pergunta. Se Esther não tivesse se posicionado, irmãos, olha que atitude mais corajosa de Esther. Esther, ela não olhou o seu inimigo de longe. Esther, ela não baixou a cabeça para o seu inimigo. O que ela fez, amados? Ela chamou o inimigo no lugar onde ela queria que ele estivesse. E ela olhou o seu inimigo nos olhos. Ela não ficou tramando coisinhas contra o seu inimigo. Ela enfrentou o seu inimigo, porque ela sabia quem é que estaria com ela sentada junto ali naquela mesa. Era aquele que tinha poder de transformar aquela situação. Amados, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos adversários, nós passamos por frustrações. Mas sabe onde é que o Senhor derrama sobre nós o óleo para que nós vençamos tudo isso? É num banquete que Ele prepara para nós na presença dos nossos inimigos. Quando nós queremos fugir dos nossos inimigos, amados, nós também estamos deixando de comer o banquete. Nós também deixamos de sentar na mesa do banquete. Nessa noite, amados, eu quero, em nome de Jesus, clamar ao Espírito Santo de Deus, que Ele gere em nós entendimento a respeito disso. O Senhor não nos chamou para fugir dos problemas, para fugir das adversidades. O Senhor não nos chamou para estarmos escondidos. A palavra do Senhor não nos diz de que vale a lâmpada se eu colocar a lâmpada debaixo da mesa. Aonde que a lâmpada tem que estar, irmãos? No lugar mais alto, onde possa ser visto. Para que ele se apareça? Não, mas para a luz que há nele, que a luz de Cristo resplandeça. Amados, nós precisamos crer que o Senhor é o nosso pastor e Ele nunca vai nos faltar. Uma das formas que nós temos de testemunhar que nós cremos nisso, é dizer assim: Senhor, vamos lá. Pode pôr o banquete. Pode trazer o inimigo.
porque é diante desse banquete que o Senhor vai ungir a minha cabeça. O meu cálice vai transbordar e os meus inimigos serão vencidos. Amados, o que é que Esther precisou fazer? Esther, ela só precisou fazer duas coisas. Primeiro, Esther, ela fez um jejum. Amém, irmãos? Isso é importante. Esther, ela buscou em Deus a direção do que deveria ser feito. Ela se consagrou para aquele momento, porque ela sabia que não era um simples banquete, mas era o banquete onde o seu inimigo seria destruído. E em segundo lugar, o que Esther fez, irmãos? Esther, ela confiou que aquele que estava por guarda sobre a vida dela, que ali, quem seria usado por Deus, era o rei Assuero. Ela sabia que Deus não iria faltar em nada, e que aquela pessoa seria usada em favor dela. Amados, nós precisamos estar ligados a Deus. E nós precisamos confiar que Deus, Ele tem as estratégias e as ferramentas necessárias e suficientes para não permitir que sejamos destruídos na frente do nosso adversário. O Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Toda vez que eu fujo do meu inimigo, eu estou deixando de sentar no banquete. E depois o salmista termina dizendo assim: amados, certamente, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, ele não está dizendo que ele vai precisar sair correndo atrás da bondade e da misericórdia do Senhor. Ele está dizendo que ele tem certeza que elas o seguirão todos os dias. Amados, nós precisamos ter essa certeza. Senhor, eu tenho certeza que a sua bondade, a sua misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Às vezes, irmãos, quando a gente fala de seguir, a gente sabe que seguir é vir atrás. Sim ou não? Seguir é vir atrás. Às vezes, a gente quer ir rápido demais com as coisas. Já aconteceu com você? Eu já vi isso acontecer tanto com homem como mulher. Às vezes o marido anda muito rápido. Em casa quem anda muito rápido é o Maico. Às vezes o Maico anda muito rápido e eu falo assim: ô amor, me espera. Você está indo muito rápido. Tem casa que às vezes a mulher anda muito rápido, né? O marido fica para trás. Muitas vezes, irmãos, assim como eu falo para o Maicon, né, para o pastor, falo assim: Maicon, espera que você está indo muito rápido. Nós também precisamos reconhecer que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos seguem no ritmo ditado pelo Senhor. Amém, amados? Às vezes nós queremos ir muito rápido. Ai, mas cadê a bondade e a misericórdia? Ficaram para trás, porque nós estamos indo no nosso tempo. Nós precisamos ir no tempo de Deus. Amém? A misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, elas estão nos seguindo. Mas nós precisamos estar andando no ritmo do Senhor. E aí, amados, o salmista, ele encerra dizendo assim: eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amados, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre é quando as águas estão tranquilas, quando os pastos estão verdejantes, mas também é quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Que nós estejamos, amados, habitando na casa do Senhor. Veja que Davi, ele não disse assim: olha, e estarei sendo igreja onde quer que eu estiver para sempre. Não, ele disse: eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Em outro salmo ele diz assim: olha, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas eu encontrei os seus altares. Amados, existem princípios que nós não podemos abandonar. E glória a Deus, porque nós estamos na casa do Senhor. Amém?
Glória a Deus, porque a casa do Senhor, ela permanece. Por quanto tempo, amados, a casa do Senhor permanecerá aberta? O que eu sei é que de uma forma loucamente inesperada, esta casa, ela já foi fechada 3 vezes. Alguém esperava que isso fosse acontecer? Eu jamais, em tempo algum. Eu imaginava que isso poderia acontecer, talvez, sei lá, por uma ordem do governo, nunca por conta de uma enfermidade. Eu confesso, irmãos, que eu nunca, na minha vida, eu imaginei um brasileiro usando máscara. Japonês eu acho normal, mas brasileiro... Amados, Davi, ele encerra dizendo, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Nós precisamos tomar cuidado, porque o habitar na casa do Senhor faz muita diferença na vida de quem quer ter relacionamento com Deus. E quando ele diz para sempre, ele está dizendo em qualquer circunstância. Haja o que houver, venha o que vier. Seja como for, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Que em nome de Jesus o Senhor também traga isso nos nossos corações. Que nós, amados, como brasileiros que somos, não precisemos esperar acontecer algo pior para desejar estar na casa do Senhor. Eu sei que durante a pandemia e os decretos de fechamento da igreja, muitos de nós sofremos por termos a igreja fechada. Mas nós tínhamos a esperança e a data marcada para a reabertura. Nós já vivemos hoje, aqui na América Latina, países que as igrejas foram fechadas. E não há nenhuma esperança de reabertura. Como gritarão, como viverão, habitarei na casa do Senhor para sempre? Não mais. Que em nome de Jesus, nós possamos entender que nós temos o privilégio de podermos, assim como Davi, continuarmos dizendo, Senhor, habitarei na tua casa, habitarei na tua casa, habitarei na tua casa. E que em nome de Jesus, não venha sobre nós o tempo em que se diga assim, fecha tudo, porque o governo não permite mais. Nós precisamos crer em nome de Jesus e atuar, irmãos, como igreja. Mas começa onde? Nas nossas vidas. Eu sempre digo assim, amados, quem quer ver o Senhor curar um câncer? Como os irmãos já sabem o resto, né? Quem quer ter o câncer para Jesus curar? Né, irmãos? Aí não, né? Eu quero que o outro tenha. Eu quero ficar só nas campinas verdejantes. Deixa o vale da sombra da morte para o outro. Amados, o Salmo ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Porque ainda que seja nas campinas verdejantes, ou ainda que seja no vale da sombra da morte, o Senhor tem um banquete preparado para nós. E esse banquete, na presença dos nossos inimigos, traz sobre nós o óleo da unção do Senhor. Amém? Que nessa noite nós possamos orar. Vamos colocar em pés, amado? Entenda, o Senhor é o nosso pastor, independente da circunstância e do momento. O que difere é como nós cremos, como nós aceitamos o cuidado dele. Amém?